Olá pessoal, tudo bem? Sou o pastor Márcio Filomeno, do vlog do Filomeno. Venho com mais vídeo para abençoar a tua vida. Fiquei uns dias sem gravar, mas voltei novamente. Falei para vocês que ia gravar vídeo todos os dias da semana. Realmente ficou muito corrido para mim, difícil. Eu vou voltar para a série anterior, que serão de 2 a 3 vídeos por semana. Tá ok? Então esse é o primeiro vídeo da semana e depois de alguns dias eu vou postar mais outros vídeos aí para você ser abençoado. Não deixando de cumprir o protocolo, o procedimento. Gostou, dê um joinha. Gostou mais ainda, se inscreva no canal. Gostou mais ainda, compartilhe os nossos vídeos para você ser edificado, bastante mesmo edificado em nome de Jesus. Bom, eu vou fazer esse vídeo hoje que tem por nome O que faz as pessoas se calarem. E vou ler para vocês aqui o Salmo 71, do 14 ao 24, e Salmo 71, 24. E vou aqui comentar com vocês aqui o texto de Bill McCartney, do Sold World, Lotação Esgotada, e também de Arsene Rosensheim, escritor do século XIX. Eu acho que é isso a pronúncia. Tá bom, gente? Vamos lá para esse estudo, que você possa ser abençoado agora em nome de Jesus. O Salmo 71, 24 diz assim: também a minha língua sempre falará dos teus atos de justiça. O texto, vamos lá. O que faz as pessoas se calarem? Há algum tempo assisti um jogo de beisebol do time de Colorado Rockets em Denver, nos Estados Unidos, com meu neto. Conforme procurávamos lugar para sentar, deparei-me com um amigo cristão. Você viu a briga? Ele perguntou. Já está sentindo aquela coceirinha típica dos treinadores? Os Rockets deveriam arremessar mais. Perguntei a ele sobre o ex-jogador que treinei. Vamos chamá-los de Ron. Eu tinha ouvido falar que ele havia entregado a vida ao Senhor. Como anda, Ron? Como está a vida espiritual dele? Sabe como é? Ele falou meio sem jeito, coçando o queixo, encolhendo os ombros. Mas fico sem graça por dizer isto, mas não tenho ideia de como ele está. A pergunta o deixou claramente um pouco à vontade. Dois cristãos que se encontraram para conversar deveria ser a coisa mais natural do mundo, só que não foi. Por isso, nos cumprimentamos e voltamos aos nossos assentos. Fico admirado com o fato de que tantos cristãos tementes a Deus estejam ansiosos por conversar com qualquer pessoa sobre qualquer coisa menos a respeito de Jesus. Ah, se apenas soubéssemos como Deus gosta que quando conversamos a respeito dele com outras pessoas. Você já ouviu a história de um enorme elefante cor-de-rosa sentado no meio de uma sala? Segundo a história, todas as pessoas que estavam naquele aposento continuaram realizando suas tarefas de costume, preferindo ignorar o fato de que havia um animal imenso a alguns metros delas. Como discípulos de Cristo, temos em Jesus o nosso elefante cor-de-rosa. Ele está sempre conosco quando nos reunimos com outros irmãos da fé, mas costumamos optar por ignorar a sua presença. Preferimos falar a respeito de esporte, cinema, trabalho ou qualquer outro tipo de assunto. Trata-se de uma nota triste em nossa vida cristã quando não somos capazes de sequer falar sobre Jesus com os outros cristãos. É como se dois jogadores de futebol se reunissem para falar de várias coisas menos sobre futebol. Quando os cristãos falam a respeito de Jesus, eles se edificam na fé, compartilham as alegrias e os desafios da vida cristã, em um mundo que, na melhor das hipóteses, revela-se ambíguo no que diz respeito à igreja. Eles podem oferecer apoio às pessoas que se encontraram em necessidade, mas quando agimos como se Jesus não estivesse conosco, perdemos o nosso tempo. Dize-me quem amas e te direi o que és. Arsene Rosensheim, escritor do século XIX. E forte isso na gente. O que faz as pessoas se calarem? Eu conheci um senhor na cidade onde eu moro. Na realidade, eu conheci ele, mas minha esposa
que chegou a comentar esse um ato dele que era algo muito engraçado, mas mesmo assim triste. Ele trabalhava de motorista de táxi e quando ele via os irmãos em Cristo, ele já logo assinava a mão e já cumprimentava no meio dos amigos, né? Antes de chegar, quando ele já avistava a pessoa, já né? E da mesma igreja. E quando ele estava sozinho, ele comentava: "Ô, paz do Senhor, como é que vai? Tudo bem?", sabe? E aí eu presenciei isso, eu vi. Quando ele me viu, ele acenou com a mão e não me cumprimentou direito. Depois, outra vez, eu passei por ele, ele cumprimentou porque ele estava sozinho. É uma coisa muito estranha que acontece. As pessoas parecem que têm vergonha do Evangelho, vergonha de falar que são de Cristo, vergonha de falar da palavra de Deus, vergonha de dar testemunho da palavra de Deus. E realmente a maioria dos cristãos pouco se reúne para falar acerca do reino, das maravilhas, ou pegar um violão e começar a louvar, engrandecer o nome do Senhor. E conversa-se tudo que imaginar sobre política, sobre futebol, sobre. Gente, não é problema se falar, né, sobre política, sobre futebol, mas desde que isso não vire o centro de toda a conversa entre dois cristãos ou entre uma pessoa que precisa ouvir a verdade. Sempre temos que buscar a oportunidade de falar as boas novas para as pessoas. E hoje em dia é algo que está muito triste na nossa nação, que está uma onda de políticos, né? Políticos, alguns que são políticos que defendem governo, defendem pessoas, e parece que o reino de Deus ninguém fala mais. Estão defendendo governos, defendendo políticos e o evangelho que é bom, nada, né? Então a gente possa, quando se reunir, vamos falar, né, de Jesus, falar sobre assuntos do reino, sobre coisas boas, coisas que edificam, que aumentam a nossa fé, porque como esse homem ele estava ali e conversando num assunto, outro conversando do outro, um no norte, um outro no sul, assuntos completamente diferentes. Já disse a vocês, não é problema você conversar sobre todos os assuntos, não só falar de igreja, mas sempre ter a oportunidade de anunciar e falar acerca do reino, acerca de Jesus, acerca de Deus, porque as pessoas hoje elas não escutam, não estão mais querendo escutar, só estão querendo ouvir palavras que amassageiam o ego, palavras que traz assim certa alegria na parte física, mas ninguém quer ouvir a verdade que é a palavra de Deus. E quando a gente tem a oportunidade, a gente deve falar de Deus. Eu estou aqui mesmo, tive um dia muito difícil hoje, né, onde eu estive reunido com muitos irmãos em Cristo, estivemos num velório, uma pessoa muito querida, muito amada, que o Senhor a chamou, foi recolhida pelo Senhor, depois de alguns meses lutando, né, para viver, mas Deus é dono da vida, e era uma pessoa muito preciosa aos nossos olhos, aos olhos de Deus, aos nossos olhos, cheia de amor, cheia de carinho, marcou muitas pessoas com amor, tanto é que o velório estava muito cheio, mesmo em meio de pandemia, 2 horas velando, estava muito cheio, onde as pessoas ali louvavam ao Senhor pela vida, do jeito que ela gostava mesmo, né? Todos se reuniram e o assunto não era outro do que falar acerca do amor que ela proporcionou para todos nós e louvar, né? O velório foi algo muito assim bonito, porque no velório às vezes as pessoas se reúnem, eles começam a contar piada, né? Começam a falar coisas que não tem nada a ver. Não, lá todo mundo, pelo menos do momento que eu estive lá, de sair do meu trabalho, fui para lá, no momento que eu estive lá, todos estiveram ali falando. Alguém sempre falava do amor dela, sempre falava da dedicação dela em cuidar de vidas, em ensinar a palavra, em mostrar o amor. Então é algo muito maravilhoso. E toda vez, realmente, quando eu me encontrava com ela, não era muito frequente, mas às vezes que se encontrava, sempre falava do amor de Deus, ela sempre expressava o amor de Deus. E as pessoas estavam ali, todas ali naquele propósito, de louvar a Deus, todos muito tristes. Eu ainda estou triste ainda, desde que eu estou fazendo um vídeo, o meu olho tá inchado, tá assim, meio assado o olho, porque muitas lágrimas eu derramei, porque foi uma pessoa muito importante
para mim, para o meu ministério, uma das pessoas que marcam o ministério da gente, né? Ela foi uma delas. Eu sei que foi poucos momentos que eu vivi lá, das meio-dia e meia até mais ou menos umas 15, 20 para uma. Eu pude estar com os irmãos ali. Ali nós estivemos reunidos e todos falavam a mesma língua, né? Isso é muito edificante. Então, queridos, as pessoas se calam, né? Quando é para falar. Se calam quando é para dar testemunho. Então, dê testemunho. Quando se encontrar com o irmão, converse, fala acerca do reino, converse temas bíblicos, o que Deus pode fazer, o que Deus fez. Conte o testemunho e assim edifica e nos ajuda nessa caminhada com Cristo. Você também, que você possa ser abençoado e comece a proclamar a tua vitória, a tua saúde e proclamar que Deus é bom e que Deus vai fazer um milagre dentro da tua casa. Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, fique com Deus, que Deus te abençoe grandemente. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Bye, bye.